terceiro ano. Na nossa aula de arte hoje, iremos abordar o assunto do capítulo 6 do nosso livro, que fala sobre grafismo indígena. Vamos conferir? Essa imagem ela é de abertura do capítulo 6 do nosso livro, que traz aí um indígena fazendo um desenho, na parede. O que será esse desenho, hein, gente? No slide anterior, vimos a foto de um indígena pintando a parede. Essa parede é da escola lá da comunidade em que ele vive. Bom, vocês pararam para perceber que as figuras elas vão se repetindo no painel que ele está pintando? Vocês verificaram essa repetição? Bom, essa repetição é uma técnica que ele usa e é chamada de grafismo, e que é um tipo de pintura tradicional entre os povos indígenas aqui no Brasil. E essa pintura é aplicada nos mais diversos suportes, tá? Geralmente no corpo, na cerâmica, e muitos desenhos são inspirados na natureza, como por exemplo, casco de jabuti, na pelagem da onça, nos favos de mel, tá bom? Que são que eles observam esses elementos da natureza e inspiram, para a confecção dos seus grafismos. Vejam no slide exemplos desses grafismos. Vejam aí as imagens de exemplos de grafismos e observem, gente, o quanto que eles apresentam uma riqueza de elementos gráficos, linhas, retas, curvas, simetrias verticais e horizontais, espirais, cruzamentos e trançados, são bem ricos, nesses elementos gráficos. E vocês também podem observar que alguns deles têm semelhança com alguns elementos da natureza. Observem a segunda imagem. No meu ver, parece assim, faz lembrar o casco de uma tartaruga, Então, vocês vão encontrando essas semelhanças com esses elementos da natureza. Bom, turma, por existir uma grande diversidade de culturas e tradições indígenas no Brasil, cada povo ele utiliza diferente tipo de grafismo, seja na pintura corporal, lá nos objetos do seu cotidiano, em vasos de argila e em cesto de palha. Vejam aqui nas imagens um vaso de cerâmica e vários cestos de palhas. Ambos estão sendo decorados, com grafismo indígena. Como eu havia mencionado, o grafismo ele é muito utilizado nas pinturas corporais. E eu trouxe uma situação dos povos caiapós, que quem realiza essas pinturas são as mulheres, tá bom? E ela é utilizada para identificar, por exemplo, o sexo, a idade ou então algum acontecimento especial. Essas pinturas são feitas com tinta de genipapo, aplicado diretamente com a mão ou então com um pincel de folha de palmeira. Lembrando que eu havia dito para vocês, cada comunidade indígena tem a sua forma, de utilizar os seus grafismos que são realizados. Veja a seguir uma reportagem que aborda sobre esse conteúdo estudado. As pinturas corporais são marcas características das etnias indígenas. Elas diferenciam clãs, famílias e usam, as tintas são formadas por vários elementos naturais. Urucum, genipapo, carvão, açafrão. A repórter Ana Paula Rebe mostra pra gente agora quais são os significados dessas pinturas. Eles carregam no rosto a identidade. A pintura corporal tem tanto sentido para os índios que expressa o que o indivíduo representa no grupo e até o estado civil. A pintura mais comum, que define os traços, é feita de urucum e genipapo. A gente pega o genipapo, a fruta, rala no ralo, tira a cauda do genipapo e aí a gente faz as pinturas. O urucum a gente pega e vai tirando os caroços e vai fazendo uma pasta que dá esse vermelho, No caso das mulheres pataxó, tem ainda um toque de argila amarela. Esse sinal que a Nayara tem no rosto indica que ela é solteira. Porque cada mulher, seja casada ou solteira, tem que usar suas pinturas. Isso é regra lá na aldeia. Todo mundo tem que estar identificado. Todo mundo tem que estar identificado. Para quando o parente for puxar assunto, não puxar assunto de uma mulher casada, porque já sabe que é solteira. As pinturas são diferentes para cada ocasião, como em comemorações e rituais sagrados. Existem também os desenhos que demonstram sentimentos, desde os mais felizes até os de revolta e indignação, pelos diversos problemas enfrentados pelos povos. Essa pintura de onça no rosto simboliza indígenas guerreiros e também amor e paz.
Geralmente a gente usa porque essa é a nossa cultura também, né? Pintura dos pataxó. Desde o início dos Jogos Mundiais, os povos indígenas, algumas etnias disponibilizam essas pinturas para os visitantes. O valor varia de acordo com o desenho, sempre a partir de R$10. Dependendo do tamanho do desenho e também da quantidade de tinta, essa pintura pode ficar até 4 dias no corpo. Cada povo tem sua própria pintura e elas nunca são iguais. Este cacique da etnia Cuicuro diz que isso é como se fosse a roupa dos indígenas. Vem de muitos anos. É pintura nossa, é bom para nós, é roupa para nós. Como um branco, estou usando roupa. Mesma coisa que indígena do Brasil, estou usando a nossa roupa, né?